Professor, um enorme prazer reencontrá-lo, né? Estou conversando antes da gente começar a gravar, que a gente teve um episódio muito legal, né? Para mim, pelo menos, foi muito legal de poder conhecê-lo, tomar um café. Então, quando a gente estava participando de um evento uns 6, 7 anos atrás, antes da pandemia, né? Mas agora eu encontro o senhor. A primeira coisa que eu tenho, primeiro, agradecer, porque o senhor deve estar dando entrevista assim loucamente, né? Eu sei que é chato, né? Assim, é muita gente perguntando as mesmas coisas, por mais que seja o seu ofício, a sua profissão, né? O seu sacerdócio, é um negócio que enche o saco, né? Ficar respondendo loucamente as mesmas perguntas. Vou tentar, em alguma medida, eu vou fazer perguntas que o senhor já respondeu há meia hora atrás, mas vou tentar ficar num outro lugar, né? E a primeira coisa que me ocorre é perguntar para o senhor assim, o quanto é frustrante ter a sensação de estar avisando, de estar mostrando dados, de estar tocando o apito de emergência há décadas, né? Eu fui agora dar uma examinada aqui nos materiais da sua biografia e tem inúmeras entrevistas e avisos e artigos e dizendo basicamente o seguinte: ó, vai dar ruim mesmo, não é pouco, né? É, Dependendo da situação, a gente pode extinguir a vida no planeta até 2100. É nesse embalo, né, o nível dos seus avisos, e aparentemente nem os seus, nem os dos outros cientistas, nem os dos pensadores de outras categorias, por exemplo, os especialistas em saberes ancestrais, quer dizer, todo tipo de pensador que aponta para esse lugar, que é o lugar da realidade, tende a ser meio, pelo menos tendia a ser tratado meio como assim, como uma espécie de café com leite. É legal ouvir, pega bem dizer que ouviu um prêmio Nobel, que ouviu um cientista, mas na verdade vamos abrir mais um posto de gasolina, vamos meter mais 1 milhão de carros o ano que vem aí, e assim a gente mede o PIB, né? O PIB é medido pelo um dos indicadores é o número de carros a combustão lançados no mercado. Enfim, não dá uma sensação de estar enxugando gelo, professor? Sem dúvida, a ciência vem mostrando. O painel intergovernamental de mudanças climáticas já fez seu primeiro relatório em 1990, que já começava a mostrar os riscos, e depois a ciência foi avançando tanto. Eu participei de vários relatórios do IPCC, o quarto relatório de 2007, ele mostrou um enorme risco que as mudanças climáticas trariam, já alertava que eventos extremos como esses que nós estamos vendo o tempo todo poderiam estar acontecendo já em 2030, 2040. O aquecimento até foi mais rápido do que aquele relatório previa, e nós já estamos vendo todos esses eventos extremos. O último relatório do IPCC 2021-22, ele já mostra com toda a clareza: nós somos responsáveis pelo aumento enorme desses eventos climáticos extremos, chuvas excessivas, deslizamentos, inundações, ondas de calor batendo todos os recordes, secas, incêndios florestais, quebra de safras. E esse relatório do IPCC não deixou nenhuma dúvida: é a ação humana. Isso não é uma variabilidade natural que sempre existiu no clima do planeta. Então, eu acho que está mais do que na hora de nós levarmos muito a sério esses alertas e começar a buscar impedir quase que o planeta se tornar inabitável lá no próximo século. Então, nós temos gigantescos desafios. Em primeiro lugar, rapidamente reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e, em segundo lugar, partir do princípio que esses eventos extremos vão acontecer talvez por mais de um século, e aí temos que tornar as populações mundiais, a nossa aqui do Brasil, muito mais resiliente a todos esses eventos. É possível? Sim. É difícil? Também. Professor, entre outras virtudes, o senhor tem a virtude da paciência, né? E também da calma, e acho de um certo otimismo. O senhor falou agora, está mais do que na hora, né? Será que já não passou da hora? A gente teve conversando aqui um tempo atrás, já deve ter, chutaria, uns 3 anos, e com o João Capobianco, né? Que é outra pessoa que está dedicando uma parte grande da vida dele a prestar atenção no meio ambiente, né? Nesse momento, se eu não me engano, está lá com a Marina no governo, né? Mas o Capobianco falou literalmente aqui para nós, falou: olha, infelizmente eu vou continuar trabalhando cada vez mais, mas eu acho que já foi. Eu acho que já passou do tal do ponto de não retorno, né?
É pessimismo da parte dele ou realmente a vaca foi para o brejo, professor? Olha, os estudos científicos mostram mais de 20 pontos de não retorno. E estamos, de fato, muito próximos de muitos desses 20 pontos. Muitos. Por exemplo, um que vai nos fazer sofrer imensamente é o desaparecimento de mais de 50% da floresta amazônica. E outro também de enorme risco é o solo congelado lá da Sibéria, do norte do Canadá, Alasca, que chama permafrost, armazena uma gigantesca quantidade também de gases de efeito estufa, gás carbônico e metano. E se a temperatura chega a 2 graus, aquela região lá do permafrost pode perder mais de 150 bilhões de toneladas desses gases. Se a temperatura passar de 2 graus e chegar a 2,5 graus e a gente continuar com a degradação, com o desmatamento da Amazônia, pelo menos 50% da Amazônia vai se degradar e nós vamos jogar mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Quer dizer, se esses 2 pontos de não retorno forem atingidos, só aí são mais de 400 bilhões de toneladas dos gases de efeito estufa. Nós não vamos manter de jeito nenhum a temperatura abaixo de 2,5 graus. Então, esse é um enorme risco. A gente pode até olhar outro ponto de não retorno, são os recifes de corais. Nos recifes de corais, nós temos aí 25%, 25% de toda a biodiversidade dos oceanos. Os oceanos bateram o recorde de temperatura, 2023, 2024, e aí já começaram a mostrar o enorme risco que os corais estão sofrendo, eles estão ficando branqueados, né? As televisões têm feito excelentes matérias sobre isso, mostrando enorme branqueamento. O branqueamento é o caminho da extinção, o caminho da morte e o caminho da extinção. Então, se os estudos mostraram que se a temperatura dos oceanos ficar 1,5 grau, 80% das espécies de corais se extinguem. Se chegar a 2 graus a temperatura dos oceanos, 100%, extingue tudo. Isso é só para dizer 3 dos mais de 20 pontos de não retorno. Então, isso é um enorme, enorme risco. Um enorme risco. E um outro risco, por exemplo, os oceanos, tem oceanos mais frios, que eles evaporam bastante água, ele está mais frio, esse vapor d'água condensa, vira gotícula numa nuvem bem baixinha. Em muitas partes aí na costa da América do Sul, na costa da América do Norte, da Ásia. Então, é uma área imensa que tem essas nuvens baixas. Essas nuvens, elas refletem radiação solar. E refletem bastante. Por exemplo, o oceano reflete 6% da radiação solar. Essas nuvens refletem 30% a 50%. Se os oceanos, esses oceanos ali, começarem a ficar mais quentes, se eles chegarem 2 graus mais quente, não formam mais essas nuvens. Então, toda a radiação solar vai entrar ali. Um outro ponto de não retorno, lá no Ártico, o gelo congelado ali flutuando em cima do Ártico, ele está derretendo tanto. O gelo ele reflete 50%, 60% da radiação solar. Quando ele derrete, o oceano só reflete 6%. Ali, no lugar em que o oceano derreteu, a temperatura ali já aumentou 3, 4 graus. E tem um enorme risco para toda a biodiversidade. Até se fala muito, né, do risco para o urso polar, que pode correr um risco de extinção. O derretimento dos últimos anos ali do gelo da Antártica, tanto o gelo flutuante, mas também o gelo lá no continente antártico, ele está levando a um risco de extinção de 12 espécies de pinguins. Eu só estou falando alguns dos pontos de não retorno, que é gravíssimo se a gente continuar aquecendo o planeta. Então, não tem outra escolha. Nós não podemos deixar o planeta chegar a 2,5 graus, que aí nós vamos passar de muitos desses pontos de não retorno. Professor, eu estava torcendo para o senhor não chegar naquele ponto que eu acho mais horroroso, que é a história do metano no fundo dos oceanos, que vai subir e vai invadir a atmosfera.
desses pontos de não sei se esse é um dos pontos de não retorno, mas eu vi o senhor explicando isso numa entrevista, fiquei horrorizado, né? Tem um metano no fundo do oceano, é isso? Olha, tem muito metano nos fundos dos oceanos, está numa forma lá de compostos químicos semicongelados, e se a temperatura dos oceanos for descendo até aqueles lugares que têm uma imensa quantidade de metano, tem muito no Oceano Ártico, mas tem imensos oceanos, se a temperatura aumentar muito, 2 graus, 2 graus e meio, esse metano ele descongela e ele sobe. Uma boa parte desse metano reage quimicamente e vira gás carbônico, CO2. Gás carbônico é 30 vezes menos poderoso de aquecer do que o metano. Mas uma grande parte vai para a atmosfera, como o metano. Se isso acontecer, assim, o risco, olha, é um assassinato do planeta. Porque se isso acontecer, na metade do próximo século, a temperatura pode passar de 8, pode chegar a 10 graus. Se isso acontecer, nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar os oceanos, principalmente os oceanos Ártico e Antártica, aquecer muito, porque o risco de liberar o metano é gigantesco. Então, nós, de fato, a gente tem que fazer tudo para não deixar o planeta aquecer mais de 1,5 grau. Com 1,5 grau, a perda de metano dos oceanos é bem pequenininha. Mas se passar de 2,5 graus, é gigantesco o risco. Pode demorar muito, muitas décadas, mas aí não tem mais como segurar. E aí, no meio do século seguinte, o século 22, nós podemos ter um planeta praticamente inabitável para espécies humanas. Nós teremos atingido a 6ª grande extinção de espécies. Não estou falando que só vai extinguir os recifes de corais, vai extinguir talvez mais de 50%, 60% de todas as espécies. E aí fica uma situação muito, muito difícil até para nós mesmos, né? Porque numa temperatura, mesmo na temperatura de 4 graus, praticamente todas as cidades tropicais ali em nível do mar, as cidades latitudes médias no verão, elas se tornam inabitáveis. O clima atinge um ponto de temperatura e umidade que o corpo humano não resiste mais. Passando desse ponto, um idoso, uma idosa, um bebê sobrevive meia hora, é o estresse térmico. Uma pessoa saudável, jovem, 2 horas. Então, planeta inabitável, isso com 4 graus. Com 4 graus, o Rio de Janeiro teria mais de 300 dias com esse clima inabitável, só para dar um dado numa cidade aqui do Brasil. Então, e aí, o que acontece numa situação dessas, com 4 graus? A população mundial vai ter que se mudar para o topo dos Alpes, dos Andes, das montanhas, e para a Antártica e para o Ártico. Vão ser os únicos lugares que ainda terá um clima que o corpo humano não vai ser atacado. Então, só para lhe dizer os riscos, né? Muita gente nem gosta que a gente fale, mas essa é a verdade, a ciência mostra esses riscos. Por isso que o Acordo de Paris, todos os países se comprometem a reduzir as emissões, mas a velocidade da redução está sendo muito lenta, esse que é o grande risco. Acordo de Paris, para a temperatura não passar muito de 1,5 grau, reduzir em quase 50% todas as emissões até 2030, zerar as emissões líquidas antes de 2050. Nós não estamos indo nessa direção. Então, aí vem o grande risco. Se a gente vai, como lá na COP27 no Egito 2022, pega lá as metas que os países colocaram, essas metas todas são voluntárias, o planeta vai chegar em 2050 2,4 a 2,6 graus mais quente. Então, um enorme desafio que o Brasil tem é, na COP30, a gente liderar uma discussão que mostre todos esses riscos e que faça os países colocarem suas metas muito mais ambiciosas. Lá atrás, em 2021, na COP26, a China disse que a China é o principal emissor hoje, 23% das emissões globais, só atingiria emissões líquidas zero em 2060 e ainda disse em 2070, ainda é o 3º maior emissor. E todos os países ricos também, falam 2050, mas tem que ser muito antes. Então, é esse o gigantesco risco. A gente tem que pegar a COP30 e ter um grande ganho diplomático e político
os países acelerarem muito a redução das emissões. Professor, tem... Desculpa. Professor, a gente está acostumado a ver termos que foram cunhados aí nos últimos anos, sendo amplamente debatidos pela sociedade, o racismo estrutural, por exemplo, o machismo estrutural e várias outras chagas, digamos, aí da sociedade, mazelas, né? Mas eu tenho usado uma expressão que eu andei cunhando aí, que me parece que está em cima, né, que está acima de todos esses problemas, que é a estupidez estrutural, né? Quer dizer, aparentemente, a gente não consegue entender o que o senhor está falando e segue... Quer dizer, você olha as páginas de ciência, de meio ambiente do jornal, está escrito lá o que o senhor acabou de falar, né? Quer dizer, o bicho está pegando, as coisas estão indo para o buraco e tal. Aí você vai no outro caderno de negócios, estão lá as empresas agindo como se nada estivesse acontecendo, com uma coisa chamada ESG, que na maioria dos casos, eu arriscaria dizer, são mais do que tudo publicidade e posturas que podem ser questionadas, né? A efetividade delas. E aí você vai na parte da política, então parece que eles estão num outro planeta, né? Quer dizer, totalmente alheios, o legislativo totalmente alheio a isso que está acontecendo, o executivo também, quer dizer... Bom, isso tudo para dizer o seguinte, na minha modesta visão aqui, tomando muito cuidado para dizer o que eu vou dizer, porque, claro que nós estamos extremamente abalados e sofridos e entristecidos e chocados com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Você vê todo dia as imagens e gente que perdeu tudo, é o que mais tem no estado, né? Quase todo mundo perdeu quase tudo. Dito isso, fazendo essa ressalva, né? Mas o que aparenta é que a raça humana, né, ela só funciona no tranco, né, professor? Então, quer dizer, de alguma forma, a gente vai ter que passar por essas catástrofes como a única chance de ter uma tomada de consciência coletiva. Quer dizer, vai precisar acontecer mais um São Sebastião, mais uns 2 Porto Alegres, mais uma meia dúzia de Rio de Janeiro, para que a gente tome atitude, o legislativo comece a legislar, o executivo comece a se ligar, em vez de ir lá dar a mão, apertar a mão do presidente da montadora, né, como o presidente volta e meia, todos os presidentes, não estou falando de um ou de outro. Quer dizer, será que não tem de uma certa forma, né, um sentido dessas catástrofes serem a única chance da gente tomar consciência? De fato, as catástrofes elas têm que ser um fator que não nos permita mais atrasar as ações. A consciência devia ter sido tomada muito tempo atrás. Eu gosto de fazer uma comparação. Você citou bem aí a resiliência, desculpe, a resistência de setores econômicos, indústrias, mas é bom fazer assim uma comparação. A gente pensa início de 2020, a Covid, né? A Organização de Saúde Mundial declara pandemia. Aí, o que você viu? Você viu o setor industrial de medicina todo se preocupou, foi imediatamente, nunca na história da humanidade, um setor científico e industrial de medicina conseguiu produzir vacinas eficientes em menos de um ano. Tudo isso aconteceu e, lógico, explodiu o número de pessoas, infelizmente morreram milhões e milhões e milhões. Mas a medicina foi e todos, você se lembra assim, no começo de 2020, todo o ano de 2020, os meios de comunicação, a televisão mostrava uma entrevista com os melhores cientistas de medicina, isso em todo mundo, e todo mundo dizendo o risco da Covid. Ia levar morte, ia levar morte, ia levar morte. E todo mundo começou a usar máscara. Todo mundo, quase grande maioria, né, os negacionistas sempre existiram, e depois que veio a vacina, um grande número, quase todo mundo tomou a vacina. Então, eu só estou fazendo essa comparação. Por que é que na emergência climática o setor industrial não fez o que o setor de medicina fez na emergência da Covid? Puxa vida, tem soluções, como foi buscar vacina, como foi buscar usar máscara, o lockdown, tudo foram soluções. E aí a gente viu alguns negacionistas que falavam que não tinha que fazer o lockdown, que isso ia diminuir, e realmente em todos os países do mundo o PIB caiu,
mas aquilo é para salvar vidas. E o setor de medicina trabalhou muito bem. Então, a gente tem que, de certo modo, convencer os setores diretamente associados com o risco, com as emissões, o setor de produção de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. O setor, quase 70% das emissões globais são combustíveis fósseis. O setor da agricultura, quase 25% das emissões. Temos que zerar o desmatamento globalmente, reduzir muito as emissões da agricultura. Então, como, de fato, fazer esses setores, em primeiro lugar, serem convencidos, globalmente falando, o setor do combustível fóssil não é negacionista. Não há negacionismo dentro desse setor. O que existe é a velocidade da transição para a energia renovável está muito lenta. No setor de agricultura e pecuária, esse é globalmente o setor com maior número de negacionistas. Por exemplo, vamos dar o exemplo lá da França, quando o presidente Macron quis colocar políticas para diminuir o uso de combustíveis fósseis, né, do diesel, etc. E o setor fez aquele mega greves, invadiram Paris, aquela coisa toda. Então, esse é um setor negacionista. Você pode ter uma agricultura que não queime combustíveis fósseis? Lógico que pode, tem um monte de soluções tecnológicas muito boas. Então, é um pouco, esse é o grande desafio. Eu fiz a comparação com a Covid, porque, nossa, se não fosse prestar atenção na ciência, prestar atenção nos médicos, e rapidamente conseguir a vacina, a máscara, o lockdown, nossa, há estimativas que podia chegar a 100 milhões de mortos. Nós tivemos, oficialmente, o número é 17 milhões, talvez um pouco mais, mas é só para dar uma ideia de como é importante se salvar. Nos salvamos da Covid. Agora vamos nos salvar e vamos salvar o planeta da emergência climática. Então, é isso, porque também tecnologias, puxa vida, a velocidade de transição para energia renovável, eólica, solar, biocombustíveis, hidrogênio verde, tudo isso é uma maravilha. Hoje, a energia elétrica, solar, eólica é a mais barata do mundo. Não tem nem impacto econômico. O hidrogênio verde ainda está um pouquinho caro, mas ele cai com os anos no preço. E tudo, os biocombustíveis, tudo isso é possível, economicamente é viável, tecnologicamente é viável, mas a velocidade da transição é muito lenta. Então, esse os grandes desafios. E a velocidade da transição para energia, agricultura, pecuária de baixas emissões é ainda mais lenta, né? Nós não temos aí mais do que 6, 7% de agricultura regenerativa no mundo e um valor aí parecido de pecuária regenerativa no mundo, que é uma agricultura de muito mais baixas emissões. A agricultura e a pecuária regenerativas, elas são mais resilientes a esses extremos climáticos. Lógico, extremos climáticos causam quebras de safra, mas quando você tem esse modo regenerativo de agricultura e pecuária, é menos quebra de safra. Então, tudo isso, a ciência e a tecnologia já avançou. A escala de energias renováveis, de agricultura e pecuária regenerativas, ainda é bem pequena. Professor, o senhor falou da pandemia, né? Um trauma mundial aí, que hoje é engraçado, né? Porque as pessoas parece que não lembram mais, não falam mais sobre isso, é como se não tivesse acontecido, e acho que esse trauma preocupa porque é um trauma tão gigantesco, né? A gente não viu uma mudança de comportamento proporcional a ele, né? A gente continua fazendo as mesmas coisas. Eu queria perguntar o seguinte: é consenso hoje na ciência mundial de que a pandemia de Covid foi uma consequência também dos fenômenos climáticos? Olha, cada pandemia tem uma explicação, né? Já houve algumas dessas que tiveram alguma relação com o aquecimento global. Por exemplo, não preciso nem dizer, essa epidemia que bateu o recorde de dengue esse ano no Brasil está totalmente correlacionada com o aquecimento global, como eu falei, o ano passado, esse ano foram os mais quentes desde o último período interglacial, 125 mil anos. Nossa, o ovo, a larva do Aedes aegypti, ela cresce 2 vezes mais rápido com as temperaturas que nós estávamos, e também as pancadas de chuva, né? Nós estamos tendo até
em boa parte do Brasil, pancadas de chuva, aí você gera um gigantesco número de poças e os óvulos crescem ali, os ovos e a larva até se formar um inseto. Então, essa é uma que tem a ver diretamente com mudanças climáticas e várias outras, né? Os insetos que transmitem a malária já estão chegando no sul da Europa, no sul dos Estados Unidos. Isso é planeta mais quente, vai disseminar muito muitas dessas epidemias e até podem algumas se tornar pandemias. Na questão da Covid, o vírus, de fato, os estudos todos mostram que foi outro tipo de risco e de causa. Os chineses caçarem morcegos. Então, eles iam caçar os morcegos, aí os morcegos que ficam de noite nas cavernas e de dia nas cavernas, que é muito quente, de noite sai para comer, eles começaram a sair muito de dia. Então, os estudos indicaram que provavelmente o estresse e o calor que os morcegos passaram pegaram o vírus que já existia, sempre existiu dentro do morcego, e ele se modificou e virou o vírus da Covid. Tanto da primeira lá, que foi algumas décadas atrás, que foi pequena, foi uma epidemia, e agora a grande pandemia da segunda versão. E aí os chineses levavam esses morcegos e aí tem toda essa teoria ainda para ver naquela cidade chinesa como é que foi. Parece que o sangue dos morcegos caíram em outros animais que se comia muito ali, se vendia muito. Aparentemente foi ali que começou. Então, essa não é assim, o fator principal não é a mudança climática, né? Ele foi a zoonose se veio de uma perturbação de animais, né? Animais, essa ligação de vírus, bactérias com animais para se tornar zoonose. Outros, como o HIV e o ebola, também tiveram mais relação com desmatamentos lá na África, que fizeram com que vários animais, inclusive primatas, transferissem vírus, bactéria para humanos, e aí virou uma epidemia, como o HIV e também aquela epidemia ali na África do ebola. Mas, é o que eu falei, muitas epidemias podem estar surgindo por causa do aquecimento global, como a explosão da dengue, a malária está explodindo e muitas outras. Então, sim, o aquecimento global ele vai aumentar muito o risco. E também porque nós estamos aumentamos muito o desmatamento em todo o mundo. E um outro risco do aquecimento global, gigantesco, como eu falei, um dos pontos de não retorno é a floresta amazônica. Então, se passar desse ponto de não retorno, ela vai se degradando, vai virar um ecossistema de dossel aberto, degradado, super degradado. A Amazônia tem a maior biodiversidade, um gigantesco número de vírus, bactérias, protozoários, etc. Então, estudos mostram que, se isso acontecer, muitos desses micro-organismos se tornarão zoonoses e vão passar para humanos. Então, o risco é muito grande se nós perdermos a floresta amazônica, e aí sim, uma das causas da perda é o aquecimento global associado com desmatamentos. Professora, vamos ver se eu consigo levar para um campo um pouco mais leve aqui no nosso papo, se é que eu vou conseguir, né? Volta e meia aparecem aí nas mídias e nas redes sociais e tudo, supostas invenções, né? Ou tecnologias que seriam eficazes para combater todas essas mazelas aí que o senhor vem explicando para a gente, né? Eu vou destacar duas coisas que eu vi aqui, queria saber se são realmente coisas para prestar atenção, invenções e tecnologias que vale a pena depositar atenção, energia, dinheiro, o que quer que seja necessário. Uma é a tal da técnica que, pelo que eu entendi aqui, o senhor me corrija se eu falar besteira, que retira o sal do oceano, né? São navios, pelo que eu entendi, que puxam a água do mar, jogam em forma de spray para o alto, e esse spray chegaria o sal nas nuvens e elas se tornariam maiores ou mais densas e barrariam mais o sol para que chegasse menos calor nas águas.
Primeiro, falei besteira? Segundo, isso é uma tecnologia que faz algum sentido? Olha, esse é o oposto daquele exemplo que eu te dei. Se algumas partes de oceanos mais frios, com muitas nuvens em cima, o oceano fica mais quente e desaparecem as nuvens. Então, essa tecnologia de engenharia, até se dá um nome em geral, de geoengenharia, e o manejo da radiação solar, existem aí inúmeros experimentos científicos que vão nessa linha, né? Quer dizer, é fazer o contrário do que eu falei, que quando o mar fica muito quente, aí as gotículas de nuvem das nuvens vão derreter e volta a ser vapor d'água e não tem mais aquela refletividade ou albedo, como a gente chama albedo, das nuvens. E aí vamos fazer nuvens. Então, vamos criar toda a gotícula de uma nuvem precisa um núcleo de condensação. E o núcleo de condensação muito comum em cima dos oceanos veio do cloreto de sódio, do sal. Então, aí se fala muito em fazer esse tipo de experimento. Inclusive, para fazer esse tipo de experimento, até nesses locais que o mar vai ficando mais quente, pode diminuir as nuvens em cima, para não deixar diminuir demais, porque aí aumenta muito o aquecimento. Eu acho que precisa haver, primeiro, a viabilidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a escala, né? Porque é o que eu falei, áreas com essas nuvens que refletem bastante radiação solar são milhões e milhões de quilômetros quadrados em cima dos oceanos. Será que é possível colocar navios ali para puxar água do mar, jogar as partículas de cloreto de sódio e elas subam e vão aos seus núcleos de condensação das gotículas e vai chover, vai formar nuvem? Não é nem para chuva, é para formar nuvem para refletir a radiação solar. Eu acho que isso precisa ser visto. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que vale a pena fazer essas pesquisas, mas a grande questão é a escala, né? Aí a gente vai ter que ter 50 mil barcos fazendo isso o tempo todo, etc, etc. É possível. E também tem que ver se vai funcionar. Já há vários experimentos sendo feitos. Tem hora que forma um pouquinho de nuvem, muitas horas não forma nada, a nuvem forma e é dissipada imediatamente, algumas horas depois. Então, eu acho que precisa avançar muito a ciência para estudar a viabilidade disso, desse tipo de solução de geoengenharia e o manejo da radiação solar. Tem uma outra tecnologia que talvez vá para o mesmo lugar, né? Dificuldade de viabilizar e também a escala, mas é essa ideia de grandes coletores de CO2 do ar, né? Eu vi uma foto parece uma pilha de máquinas de lavar roupa, ou sei lá, de grandes turbinas que vão pegando o CO2 que está no ar, né, e transformando num outro gás que tem valor comercial. Isso seria uma grande sacada, porque você estaria dando viabilidade econômica para quem investir nisso. Isso aí, confere, professor, tem mais viabilidade, menos, ou também cai nesse lugar que vale a pena olhar, mas não é isso que vai resolver? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque essa também é chamada de geoengenharia, remoção de dióxido de carbono. Existe um grande risco. Bom, primeiro, hoje, o custo para remover está sendo entre 200 e 500 dólares por tonelada de gás carbônico, muito caro, e por mais que tenha algum valor econômico, se transforma o gás carbônico em alguma outra coisa, ou vira um calcário, e um carbonato ali calcário que você joga ali e ele vai ficar milhares e milhares de anos ali preso. Então, a grande questão é que não faz muito sentido você começar a ter técnicas gigantescas de remover o gás carbônico da atmosfera com essas geoengenharias muito caras e continuar emitindo a queima de gases. Então, existe um enorme risco. Se essas tecnologias começarem a demonstrar um pouco mais de viabilidade econômica, financeira, aí o setor de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão,
podem reduzir ainda mais a velocidade de redução, podem não reduzir, podem continuar aumentando. Aí o risco é gigantesco, porque é quase impossível a quantidade. Nós estamos jogando 45 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano na atmosfera. Então, é uma coisa parecida com aquele exemplo lá das nuvens, fazer as nuvens dos oceanos, é um desafio gigantesco. Você remover bilhões, não tem condição de remover tudo isso. Com muito esforço, talvez se consiga remover, é importante até que se consiga, no máximo 5 bilhões de toneladas, mas para isso a gente tem que zerar as emissões dos gases de combustível fóssil. Por quê? Porque é quase impossível zerar todas as emissões, porque, por exemplo, a pecuária, né? O boi, ele faz fermentação entérica no rumen e ele arrota metano, um super gás. Tem pecuária moderna, faz o gás diminuir as emissões, mas sempre tem. E não vai, o consumo de carne só está crescendo no mundo. Então, a gente tem que chegar em 2050 com emissões líquidas, até antes, zero. Então, a gente tem que, por exemplo, não pode continuar com a queima de combustíveis fósseis, porque tem outras emissões, como essa da agricultura, da pecuária, que essas não tem como zerar imediatamente. Então, esse é o grande desafio. E aí, qual é uma solução baseada na natureza muito importante? É gigantescos projetos de restauração dos biomas, restauração florestal. Por exemplo, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, recrescendo, ela absorve uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera no crescimento. A floresta recrescendo, ela baixa muito a temperatura. Por exemplo, quando você vai na Amazônia, pega uma pastagem degradada e bota lá a floresta amazônica de novo, depois de 3, 4 anos, a temperatura ali já baixou 3 graus. A floresta recicla muita água, aumenta a chuva na Amazônia, aumenta o fluxo de vapor d'água de fora da Amazônia, chamados rios voadores. E, então, você restaurar, você combate a emergência climática removendo o gás carbônico. E aí, para você retirar por uns 50, 60 anos aí, uns 5 a 10 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, isso aí é quase zerando as emissões dos combustíveis fósseis. Para compensar aquelas emissões como essa que eu mencionei da pecuária, que é praticamente impossível zerar, você tem que reflorestar aí na faixa de 5, 6 milhões de quilômetros quadrados. Globalmente, isso é possível, sim. Praticando uma agricultura produtiva, essa regenerativa, a pecuária regenerativa, você pode usar metade da área que você está usando hoje na agricultura, na pecuária. Então, você tem uma imensa área. Por exemplo, o Brasil, quase 3 milhões de quilômetros quadrados, 2,8 milhões de quilômetros quadrados em pecuária, agricultura, silvicultura. Se a gente partir para uma pecuária, agricultura muito produtiva, essa regenerativa, a gente libera 50% dessa área, a gente libera, eu diria aí, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, globalmente, dá para restaurar os biomas nessa faixa, 5, 6 milhões de quilômetros quadrados, e aí, por 60, 50, 60 anos, a gente vai estar removendo qualquer coisa entre 5 e 10 bilhões de toneladas por ano, aí compensa essas emissões, que é muito difícil de zerar, como a emissão do gado, e pronto, aí nós vamos numa estabilidade para chegar em 2100, não mais do que 1,5 graus, e aí com grande possibilidade de reduzir ainda mais, entrando em 2100, até o meado do próximo século, a gente pode baixar essa temperatura para menos de 1 grau. Então, essas são as várias soluções, e essa da geoengenharia para remoção do carbono precisa ver, mas a escala para você remover, por exemplo, 5 a 10 bilhões de toneladas é mais ou menos como aquela escala que eu falei, de dezenas de milhares de navios indo lá no mar, tentando fazer isso, que é que vai funcionar. E também, e é um custo muito alto esse de remover o gás carbônico, mesmo que caia, as tecnologias são caras, porque é uma quantidade muito pequenininha, né? Nós estamos aí com 420 partes de CO2 por 1 milhão de
420 moléculas de CO2 por 1 milhão de moléculas do ar. Então, é uma quantidade bem pequena, por isso que essas tecnologias de pegar o ar e puxar o CO2 são muito caras. Pode baixar de preço, sim, mas certamente serão sempre caras. E aí não tem muito sentido continuar queimando o combustível fóssil e depois gastar uma fortuna para tirar o combustível fóssil do ar. Então, temos que zerar e aí sim, buscar maneiras. Eu, pessoalmente, acho a restauração florestal muito boa, porque não só ela combate a emergência, o aquecimento, mas ela melhora muito, protege a biodiversidade, diminui a temperatura de todas essas áreas restauradas, melhora bastante o clima. E então, essa me parece a melhor solução baseada na natureza. Professor, a gente vê em alguns casos, em alguns países, em algumas pessoas, né, um movimento interessante. Por exemplo, o Bill Gates parece ser um cara que olha para essas questões planetárias, né? Agora mesmo estava lendo sobre uma, uma espécie de erva, um capim, que ele parece que está investindo na pesquisa e tal, mas seria um capim super nutritivo que você planta em qualquer lugar, ele nasce loucamente. Parece que na Índia ele é bastante utilizado. Teve aquele período em que ele investiu muito em saneamento básico, né? E sistemas de saneamento básico que dependessem menos de água. Quer dizer, parece ser um cara que e também fez aquela história do Giving Pledge, né? Que é a tentativa de convencer outros bilionários a doarem a maior parte do seu dinheiro para pesquisas que vão resolver os problemas do mundo, né? Por aqui isso está bem longe, né? As famílias endinheiradas aqui estão mais preocupadas nos helicópteros e condomínios e barcos, etc. A maioria. Claro que tem exceções, a família Moreira Salles, por exemplo, investindo bastante em ciência e algumas outras, mas o fato é que a gente está longe disso. Por outro lado, entre figuras da cultura, por exemplo, a gente tem um exemplo muito interessante, né, que é o Sebastião Salgado, com aquela propriedade que estava completamente degradada em Minas Gerais, né, e eles, ao longo de não sei quantos anos, chutaria aí duas décadas, talvez, ou três, eles tornaram aquilo uma floresta, né? Claro, com muito investimento, com muito suor e tudo. Será que um caminho, professor, não seria esse? Quer dizer, um caminho muito mais fácil do que pôr barquinhos soprando água para cima, ou o ventilador que colhe CO2 do ar, não seria um incentivo fiscal sério para que grandes investidores reflorestassem? Quer dizer, a gente não vê uma política desse tipo nem perto disso por aqui. Confere, não? Será que esse é um caminho viável para isso acontecer em 10 a 20 anos? Olha, eu acho que as iniciativas desse grande empresário americano, elas são muito interessantes. Eu diria a maioria bastante positiva. Eu li o livro dele, que é muito famoso, mas eu observei, quando eu li o livro dele, que ele busca, ele e a esposa, soluções para a sustentabilidade do planeta, mas ele nunca escreveu a palavra biodiversidade no livro. Ele nunca escreveu o risco que nós estamos causando para a biodiversidade. Como eu falei, se em 2100 a gente passar de 1,5 grau, 2 graus, a gente pode entrar na sexta maior extinção de espécies. E o exemplo que você deu do Sebastião Salgado é brilhante. Sebastião Salgado, exatamente como você falou, em 2 décadas, ele pegou aquela coisa herdada da família dele, lá em Minas Gerais, uma área belíssima de Mata Atlântica. A gente já desmatou mais de 80% da Mata Atlântica, que vai lá desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. Veja lá, só 8% da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul permanece. E ele fez, em 20 anos, um gigantesco projeto de restauração florestal com a Mata Atlântica, com espécies nativas, plantou milhões e milhões e milhões de árvores. 20 anos depois, e a Mata Atlântica está crescendo ainda lá. É impressionante como melhorou a biodiversidade. Centenas de pássaros voltaram, tudo voltou um enorme equilíbrio. Lógico, removeu uma grande quantidade de carbono também, mas isso é um exemplo belíssimo do que dá para fazer. Baixou a temperatura, diminui o risco desses desastres, a floresta absorve muito mais água, impede muito a erosão, deslizamentos, tudo isso. Então, eu acho que isso que o Sebastião Salgado fez, e tudo colocou seu próprio dinheiro e um pouco de ajuda de outros, é uma coisa fantástica, você entende? E também o Moreira Salles está tentando
criar um grupo, e há vários empresários também, o Guilherme Leal, da Natura, e alguns outros que estão. Mas se a gente olha o número de empresários do Brasil e o número de empresários que compraram essa ideia do Moreira Salles, Guilherme Leal, é muito pequeno. Então, nós temos um enorme desafio no Brasil, e isso não está acontecendo só no Brasil, não, hein? Lógico, tem outros países que os empresários, como os Estados Unidos, colocam bem mais recurso na Alemanha, também no Japão, mas é ainda muito pouco para vencer essa emergência. Então, nós temos realmente que convencer não só os empresários a colocarem recursos para a restauração da floresta, isso é muito importante, mas também para proteção, adaptação das populações sofrendo demais os riscos, e também eles não podem apoiar qualquer iniciativa empresarial que continue aumentando os riscos, quer dizer, emissões, né? Então, a gente vê ainda a velocidade que o setor empresarial mundial está transitando para energias renováveis, ela não é pequena, mas é lenta, é lenta. Então, é isso o grande desafio, é trazer o mundo empresarial para realmente, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? A queima de diesel na cidade de São Paulo gera poluição, particulados, micropartículas de sulfatos. E isso é uma das principais causas de doenças e mortes. Mais de 10 mil pessoas em São Paulo morrem devido a essa poluição, as doenças que essa poluição leva. O professor Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo, já vem há décadas fazendo esses estudos. Essa poluição de São Paulo diminui em 2 anos a expectativa de vida dos paulistanos, diminui em 4 anos aquele paulistano que fica umas 3 horas por dia no meio do trânsito, respirando muito esse ar muito poluído. Então, veja bem, o principal fator dessa poluição é a queima do diesel. Puxa vida, a velocidade que nós estamos fazendo a transição para ônibus elétrico é muito pequena, das menores do mundo. A China já tem mais de 600 mil ônibus elétricos, 130 milhões de motocicletas elétricas. Então, agora, a cidade de São Paulo, felizmente e finalmente, comprou quase 3 mil ônibus com financiamento do BNDES, ônibus elétricos, mas a gente precisa muito mais rapidamente, por exemplo, rapidamente pegar o hidrogênio verde e botar como combustível de caminhões de longa distância, então, eletrificar muito da frota. Só estou dando um pequeno exemplo onde a gente precisa acelerar muito essa transição, e a gente precisa que o setor econômico, o setor de produção também. Por exemplo, lá na Noruega, é o país que tem o maior percentual hoje de carros elétricos. Ali foi feito um enorme incentivo para se comprar. Colocou lá, diminuiu muitos impostos, o carro elétrico era vendido no mesmo preço do carro a combustíveis fósseis, e explodiu a venda lá, e o preço do carro elétrico hoje, as várias empresas produtoras de carro elétrico, elas já chegaram num preço muito equivalente ao carro a combustíveis fósseis. Então, a gente precisa acelerar muito isso. Por exemplo, aqui no Brasil, a infraestrutura para o carro elétrico é muito pequena. Quantos postos de gasolina tem o local para você reabastecer a bateria? Um número pequeno. Então, são esses os grandes desafios que a gente tem que tomar. E também é essa coisa que se fala muito pouco, né? Mas a gente, eletrificando todos os veículos, nós vamos salvar dezenas de milhares de vidas por ano no Brasil e melhorar muito a expectativa de vida daqueles que moram nessas grandes cidades muito poluídas. Então, essas são as várias ações que nós temos que dar uma escala muito maior. Professor, para a gente terminar, eu queria só pedir para o senhor comentar uma fala de um colega seu, né, que eu arrisco dizer que é colega seu, já vi vocês juntos em programas de televisão e etc. E eu falei no início, né, é uma pessoa que faz uma espécie de tradução das chamadas culturas ancestrais, né, de gente que está há muitos séculos observando isso que o senhor está alertando também há bastante tempo,
sobre essa história do antropoceno, né? Tese a qual eu queria que o senhor também explicasse, mas vamos mostrar esse depoimento, e aí o senhor comenta, por favor. Vou colocar aqui. E os xamãs estão avisando, o céu vai cair sobre a nossa cabeça. Porque a gente já detonou com todas as florestas, estamos acabando com os oceanos, e esses xamãs estão dizendo que se a gente abalar o último reduto da Terra, o céu vai cair na nossa cabeça. Talvez o que esteja fazendo as pessoas prestar atenção é porque é um ultimato. Então deve ter muita gente pensando, então nós estamos ferrados. Essa metáfora do céu caindo sobre a nossa cabeça, ela pode ser percebida de diferentes maneiras. Ela pode ser percebida, inclusive, com a terra saindo de debaixo dos nossos pés. Com as fontes que a gente supre de alimento, de água pura, acabando. Parece que nós somos, assim, os caras mais bacanas que estão correndo risco de ser cuspido do planeta, né? Não. Para os xamãs, nós somos os caras mais indecentes que estão na iminência de ser chutados para fora do planeta por puro merecimento. A gente não merece ficar aqui na Terra. A gente não fez nada para merecer, nós só estamos detonando. Nós só afetamos a Terra, a gente não cria nenhuma relação saudável com a Terra. Professor. Quem é mesmo? Eu esqueci o nome. É o Ailton Krenak falando sobre a versão dos povos indígenas para a teoria do antropoceno, né? Se eu não estou enganado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa visão que, segundo ele mostra para nós, está aí na cultura indígena há séculos, né? Os avisos e a forma de estar na Terra, né? De não usar a Terra, né? De estar na Terra. Enfim, como é que o senhor lida com esse tipo de ciência? Olha, a ciência indígena, a ciência dos povos indígenas, principalmente esses povos que a gente conhece bem melhor, da América do Sul, aqui do Brasil, da Amazônia, é uma ciência muito poderosa. Os povos indígenas utilizaram e utilizam ainda, mas eles chegaram na América do Sul 12 mil anos atrás e eles utilizaram mais de 2 mil produtos da biodiversidade, isso da Amazônia, esse número eu estou falando da Amazônia. Se a gente pegar toda a América do Sul, esse número passa de 4 mil produtos. Por exemplo, na Amazônia, mais de 250 frutas. A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta. 1.250 plantas medicinais. Então, eles sempre valorizaram muito, e o Ailton Krenak fala muito dos xamãs, né? Porque os xamãs são os líderes religiosos dos indígenas que davam toda a orientação. Os xamãs sempre davam orientação para os homens indígenas, caçadores, pescadores, coletores, para não levar nenhum animal à extinção, nenhuma planta à extinção. Então, esse é um conhecimento religioso muito poderoso. E, então, veja bem, os indígenas sempre mantiveram os nossos ecossistemas funcionando muito bem. Então, essa é a maneira, o Ailton Krenak tem razão, nós temos que aprender muito com os indígenas, conseguiram sempre viver muito bem, em equilíbrio. Olha, se a gente vê, a única doença que em 12 mil anos que surgiu no grupo indígena foi a leishmaniose. Não tem nenhum registro de nenhuma outra epidemia na Amazônia, comparado com centenas de epidemias e pandemias que nós, não indígenas, geramos no mundo. Então, é muito importante, essa mensagem é muito importante, e eu acho também que a gente tem que valorizar muito mais o conhecimento dos povos indígenas, e até mesmo quando você pega populações quilombolas, ex-escravos que migraram para esses biomas, os vários biomas, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, até mesmo populações ribeirinhas que vieram dos descendentes de portugueses e até mesmo que saíram do Nordeste na seca lá e viraram seringueiros e várias outras comunidades ribeirinhas da Amazônia, eles sempre viveram muito bem com a floresta. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito clara. A gente tem que aprender muito e, logicamente, não sei se eu vou concordar com a Ailton Krenak, que a mudança climática não é para fazer
os outros não indígenas serem extintos do mundo, porque os indígenas também serão extintos se a mudança climática passar de todos os limites. Então, a gente tem que, de fato, combinar o conhecimento dos povos indígenas, todas as comunidades locais, com o nosso conhecimento da ciência. A nossa ciência tem condições plenas de trazer o benefício para o planeta, da biodiversidade, das florestas, dos oceanos, e tecnologias limpas, tecnologias, até mesmo a maioria dos povos indígenas hoje usam eletricidade, usam internet, comunicação. Então, vamos trazer todas as tecnologias para beneficiar os povos indígenas e vão aprender muito com os povos indígenas como viver muito bem com a natureza, com todos os ecossistemas. Professor, bom, primeiro quero dizer que eu acho que o senhor não discorda, não, o senhor concorda, porque ele está se incluindo, né? Está incluindo os povos indígenas nas vítimas. Aliás, geralmente são as primeiras vítimas, né? Acho que vocês concordam. Eu achei muito interessante trazer essa fala, porque é como se fossem duas pessoas muito diferentes falando exatamente a mesma coisa, em linguagens diferentes, mas chegando no mesmo lugar, né? Então, é legal ver que a ciência ela acaba chegando no mesmo lugar, ainda que as vias e caminhos possam ser, né, não exatamente os mesmos, mas, enfim. Quero te agradecer demais. Espero não ter chateado você com mais 1000 perguntas iguais a todas as outras. Não, sem problema. Eu sabia que seria 1 hora, agora já tenho que sair com meus cachorros para passear, mas está ótimo. Isso é fundamental, levar os cachorros para passear, enquanto a gente ainda tem atmosfera. Vamos aproveitar. Professor, muito obrigado pelo papo e parabéns mais uma vez por toda a sua história, tentando alertar a gente, né, que a nossa estupidez estrutural não nos impeça de entender o que o senhor vem falando há tanto tempo. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau, tchau.